Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: Quem é digno? Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, 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 porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, do desvelamento da história humana. Ninguém foi achado digno de conduzir o processo da história, nem mesmo de olhar para o livro que determinava os fenômenos que teriam sequência na história humana. Muito menos havia alguém digno de concluir esse processo com paz e felicidade. Todavia, um dos anciãos que assistem diante do trono me disse: Não chores, pare de chorar, pare de chorar, pare de chorar. Eis que o leão da tribo de Judá, das antigas promessas feitas à descendência de Abraão, eis que a raiz de Davi, das alianças de um sacerdócio maior do que o levítico, que seria também realeza e sacerdócio numa única pessoa, aquele que é o leão de Judá, que é da raiz de Davi, venceu. Por isso pare de chorar. Venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Sim, o cordeiro, em pé no meio do trono, tomou o livro da mão daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, que tomou o livro nas mãos, tendo cada um deles uma harpa e uma taça de ouro cheia de incensos, que são as orações dos santos de todos os tempos, de todas as eras, são as orações de todos os sonhos, de todos os clamores, de todos os suspiros, de todos os desejos, de todos os anelos, de todos os pedidos, de todas as vezes que o espírito humano pediu socorro aos céus. Sim, lá estavam essas taças cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de trilhões, ou seja, milhões de milhões e milhares de milhares, trilhões de criaturas celestiais, de outras dimensões, de outras aparências, de outros níveis, de outras soberanias, todas à volta do trono, trilhões de criaturas universais, proclamando em grande voz:
Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Louvado seja Ele. Então ouvi que todas as demais criaturas que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e em todas as dimensões, o que quer que neles há, tudo estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e o adoraram. Esta foi a leitura de mais um texto do Novo Testamento de carreirinha, para mim e para você. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o 2º selo, ouvi o 2º ser vivente dizendo: Vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e o seu cavaleiro, a ele foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o 3º selo, ouvi o 3º ser vivente dizendo: Vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E vi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, o Cordeiro, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completassem o número dos seus conservos e dos seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram, por questões de consciência. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por ventos fortes, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, e todo livre,
se esconderam nas cavernas, nos búnkeres, nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: por favor, caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que poderá sustentar-se e suster-se de si mesmo para este dia e para esta hora? Esta foi a leitura de mais um texto do Novo Testamento de carreirinha, para mim e para você. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi ainda outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12.000, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Aser, 12.000, da tribo de Naftali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Sacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000 também. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações. Deixei de ter uma visão numerável e passei a ter a visão do inumerável, e que cobria todas as nações, todas as tribos, todos os povos e todas as línguas. E os vi em pé diante do trono e diante do Cordeiro de Deus que tira o pecado, vestidos de vestiduras brancas, tinham palmas nas mãos, gente de todas as tribos, línguas, nações e etnias, e clamavam em grande e uníssona voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, miríades infinitas de anjos, e os anciãos, e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu próprio rosto, e adoraram a Deus, aquele que é, dizendo: amém. O louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e disse: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, João falando: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, e lavaram as suas vestiduras, e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, a sua cobertura, o seu agasalho, as suas asas eternas. Por isso jamais terão fome,
nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol para queimá-los, nem virá sobre eles ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, pois jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem arderá ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Esta foi a leitura de mais uma porção do Novo Testamento de carreirinha, para mim e para você.